Glória a Jesus. Abra comigo Josué capítulo 5. Diz assim: ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e circuncida segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, até acabar toda aquela nação. Isto todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que sob juramento prometera a seus pais que daria, terra que mana leite e mel. Porém em seu lugar pôs os seus filhos. A este Josué circuncidou. Estavam circuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabado de circuncidar toda a nação, ficaram no lugar do arraial até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, ou a vergonha, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram neste mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estamos felizes, irmãos. Ontem nós tivemos a reunião de pastores aqui, sempre no primeiro sábado, como é costume já da casa. Recebemos pastores de várias partes do Brasil, interagimos, conversamos, choramos, rimos, convivemos. Pastores que estão diante de obras, pastores que estão felizes, alguns tristes, alguns frustrados, alguns terrivelmente perdidos, outros alinhados para a glória de Jesus. E a obra de Deus é assim, né? Por isso que o Senhor disse: você chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, amém? E a Bíblia também diz que nós devemos levar a carga uns dos outros. Vós que sois fortes, ele diz o quê? Tende paciência com os mais fracos. Então, o que é que faz uma pessoa mais forte que a outra? Que ela já entendeu, já superou algumas coisas, já venceu algumas coisas. O que faz uma pessoa mais forte do que a outra não é a riqueza dela, não é a sabedoria dela. A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, juízo e justiça, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor em Jeremias 9, 23 e 24. Então o Senhor tem uma coisa que agrada ao Senhor: uma busca incessante, uma busca perseverante, alguém que deseja conhecer a Deus, alguém que vive para buscar a Deus. Eu não estou dizendo que vive para ir na igreja. Tem muita gente que vai na igreja, mas não vai buscar Deus. Tem muita gente que vai na igreja, mas não conhece a Deus e nem se interessa, né? Então o verdadeiro evangelho, irmãos, é aquele evangelho onde você tem fome e sede de justiça, amém? Fome e sede de não uma justiça própria, baseada nos seus interesses pessoais, mas uma justiça que vem do Senhor,
uma justiça que é firmada na cruz, amém? A tzedaká de Deus, a justiça de Deus. Então, irmãos, os profetas atuais dessa geração, nós precisamos entender as táticas que Deus está trabalhando nesses dias. Nós precisamos entender como Deus está trabalhando nesses dias, né? As ações táticas de Deus, né? Por quê? Porque diante de Golias, você não dobra o joelho e ora: Senhor, derruba Golias. Não. Diante de Golias, Davi não orou, ele foi para cima. Amém? Então nós precisamos entender que tem coisas que nós temos que orar, tem coisas que nós temos que avançar e nos reposicionar. Davi parou diante de Golias. O que é que ele disse para Golias? Ele disse: tu vens contra mim com escudos, espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele libera uma palavra ali que define tudo. Ele diz assim para Golias: quem esse incircunciso pensa que ele é? Ele está dizendo assim: ele não tem aliança, porque a circuncisão era aliança com Deus. Davi estava dizendo o seguinte: eu sou menor, eu não tenho armas, mas eu tenho aliança com Deus. Ele não tem aliança com Deus. É quase uma luta injusta. Davi disse isso. Ele disse: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Senhor dos Exércitos? Davi está dizendo assim: quem é esse homem que não tem aliança com Deus e acha que está no direito de afrontar o Deus da aliança? E Davi falou, e todo mundo ficou assustado. Disse: não, menino, põe essa capa aqui. Não, menino, pega a minha couraça aqui da justiça, pega a minha armadura. Não, os irmãos de Davi disseram: você está louco? Ele disse: ninguém vai fazer nada aqui. Ele não trabalhou baseado na sua capacidade. Embora ele usou isso, ele disse: olha, eu já matei um leão e um urso. Mas a base que levou Davi a lutar com o gigante foi qual? Ele é incircunciso e eu sou circuncidado, ou seja, eu tenho aliança. Ele não tem aliança, amém, irmãos? A circuncisão trazia você para a aliança. E a nossa geração, querido, é uma geração que tem muito engenheiro, mas tem pouco pedreiro, né? Tem muito diagnóstico, todo mundo tem diagnóstico, né? A nação está assim, a igreja está assim, todo mundo tem diagnóstico. Ei, nós não precisamos mais de diagnósticos. Nós precisamos de solucionadores de problemas, amém? De pedreiro, alguém que põe a mão na massa, né? Porque você vai fazer uma obra, você tem o tático, tem o estratégico e tem o operacional, né? O tático, o estratégico e o operacional. O tático qual é? Para botar em ordem o que ainda resta. O estratégico é definir como a gente vai fazer isso. E o operacional é quem vai fazer isso. A gente sabe que tem uma obra para fazer, como a gente vai fazer e quem vai fazer. O tático é o engenheiro, né? O estratégico é o construtor, mas o pedreiro é o operacional. Não é verdade? O pedreiro é o operacional. Ou seja, nós não precisamos mais de diagnósticos. Nós precisamos de pessoas com a mão na massa, amém? Amém, irmãos? Nós precisamos de pessoas. Jesus está buscando pessoas não que trabalhem sem entender o que está acontecendo. Por isso que é muito importante a gente entender a movimentação desses dias. O problema é que temos muitos engenheiros e poucos pedreiros, muito diagnóstico e pouca ação. Vamos fazer? Vamos, mas peraí, tem a forma certa de fazer, tem a forma correta de fazer. E a gente sempre diz, eu não sei quanto a você, mas eu vejo muitas pessoas falando isso. E talvez essas pessoas estejam até aqui hoje. A gente diz assim: Deus está me dando uma palavra nova. Deus está me dando uma palavra nova. Rapaz, Deus falou comigo. O que é que Deus está dizendo nesses dias? O que é que Deus está dizendo hoje? O que Ele disse sempre. Deus está dizendo hoje o que Ele disse há anos atrás, só que agora eu estou ouvindo de novo, amém? Eu estou ouvindo de novo e agora parece que faz sentido. Então não foi a palavra de Deus que mudou, o que mudou foi o meu entendimento, amém? O meu entendimento. Por isso que a Bíblia diz: uma vez disse Deus, duas vezes a ouvir. Salmo 62 verso 11 diz o quê? Uma vez disse Deus, duas vezes a ouvir. Por que Deus fala uma e eu tenho que ouvir duas? Porque o sim é sim, o não é não.
Porque tudo que Deus está falando hoje, Ele já falou há muitos anos. Só que agora a gente parece que tem maturidade para entrar no negócio. A gente está tendo maturidade para executar. Maturidade. E aí a gente confunde muitas vezes maturidade com desvio. A gente pensa que está desviado, porque você já não chora mais como chorava. É ou não é? Parece que você já não está mais intenso. Lembra quando tocava uma música, você jogava a cadeira para cima e saía? Lembra? Quem lembra do Aí você fica, toca a mesma música e não dá nada. A pregação, meu Deus, forte, e você fica, meu Deus, é que eu estou desviado? Não, é que agora você está entendendo algumas coisas. Agora você não precisa mais cair na unção aqui fora. Deus está derrubando você por dentro. Amém? Deus está alinhando você por dentro. As coisas ficaram claras para você. Então Deus falou uma vez e duas vezes a ouvir. Ou seja, tudo que eu estou ouvindo hoje eu já ouvi uma vez. Só que Deus está falando de novo? Não, é eu que estou entendendo melhor. E quando chega a época de entender melhor, significa que é a época de executar o que Deus disse há muito tempo. Então é a época de executar o que Deus disse há muito tempo. Deus mandou Abraão em Gênesis 17. Deus disse para Abraão fazer uma circuncisão coletiva. Circuncida todos os filhos de Israel. Abraão circuncidou seus filhos, circuncidou Isaac e circuncidou todos os homens, machos criados na sua casa, nascidos na sua casa. Deus falou assim com ele. Aí você percebe que Deus não manda mais fazer nenhuma circuncisão coletiva. Agora aqui é a segunda vez. Por isso que o Senhor disse: circuncida pela segunda vez os filhos de Israel. Por quê? Porque agora Deus está coletivizando de novo. Amém? Amém, irmãos? E quando Deus está coletivizando, eu não tenho o direito de pensar só em mim. Você lembra quando Noé está construindo a arca? Noé leva 100 anos para fazer a arca. Entra 8 pessoas na arca. Alguns teólogos dizem que é 120, outros dizem que é 80. Vamos ficar no 100 para não brigar com ninguém. 100 anos. Os filhos de Noé eram casados. Por isso que entrou 8 pessoas na arca. Os 3 filhos de Noé com as 3 noras, Noé e a esposa. Quando eles entram na arca, eles não tinham filhos. Eles passaram 100 anos sem ter filhos. Por quê? Porque Deus estava coletivizando o propósito. E quando Deus está coletivizando o propósito, Deus não permite que eu gere para mim mesmo. Você está entendendo isso, meu amigo? Então tudo que você for fazer agora tem um propósito coletivo. Aleluia! Tudo que você for fazer para a obra de Deus, empresarialmente, tudo, vai ganhar dinheiro, vou fazer isso, tudo tem um propósito coletivo. Em vez de buscar conquistar alguma coisa, você deveria estar buscando o que Deus está dizendo nesses dias. Deus está coletivizando de novo. Pela segunda vez Ele manda circuncidar todo mundo. Ele está dizendo o seguinte: agora nós vamos avançar em bando, vamos atacar em bando de novo, aleluia. Não tem a ver mais com um pregador, com uma igreja, com um homem, com uma empresa. Avivamento não é por um homem, não é por uma cidade. Há anos atrás, quando a gente pregava, a gente via nas placas, e a cidade tal, cidade do avivamento, igreja do avivamento. Ei, Deus não fechou monopólio com ninguém. Ele está coletivizando, amém, irmãos? A nação está coletivizando de novo. E nós estamos entendendo, graças a Deus, tem uma estirpe de cristãos que estão entendendo o que Deus está fazendo. Amém? Sabe o que é que você está ouvindo hoje? O que Deus já disse. Porque uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence ao Senhor. Mas por que eu estou ouvindo de novo? Porque quando chega, Deus fala de novo, é que está na hora de executar o que Deus prometeu. Por isso que mandou circuncidar de novo, porque eles tinham chegado na terra. Entre Abraão e Josué, ninguém circuncidou, a não ser Zípora, a esposa de Moisés, que era para Moisés ter feito isso, mas ele não fez. Quando eles chegam na terra, a terra é deles. Amém? A terra era deles. Deus manda: circuncida todo mundo. Ou seja, eles têm que ter uma cabeça de aliança. Eles têm que ter uma noção de aliança, de filhos aliançados comigo. Como que eles vão conquistar essa terra se eles não tiverem uma cabeça de aliança, tiver uma cabeça só de evangélico? Está pegando isso?
Se você tiver a cabeça só de religião, você não conquista nada, você não vai tomar nada para o Senhor. Sacerdócio é você ocupar os ambientes vazios, é você tomar o que está vazio, amém? O que você está ouvindo hoje é o que Deus disse. Mas pastor, parece que eu não estou ouvindo. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que Deus falou com você anos atrás, quando você estava lá no seu quartinho orando, jamais imaginou fazer o que está fazendo, jamais imaginou ir aonde está indo, jamais imaginou ter o que tem. Aleluia! Se Deus está falando de novo, chegou o tempo da execução, amém? Nós não podemos construir num lugar alheio, nós não podemos fazer coisas que Deus já edificou. Eu me lembro quando deu a enchente aqui em Itajaí em 2008, essa igreja virou um hotel, tinha 160 pessoas aqui, 160 famílias aqui hospedadas, até parto rolou aqui, irmão. Foi forte, foi maravilhoso. Eu e o Júnior saímos para socorrer uma pessoa que deu um infarto, levamos para o hospital, quase morreu, né? Fomos dando soco no peito dele, na barriga, pegava na cara, pegava na barriga, até chegar no hospital, no meio das águas. Foi maravilhoso. Como é bom andar na pressão. Na pressão você cresce, ninguém cresce sem pressão, amém? E quando deu a enchente aqui, eu fiquei apavorado, né? Porque deu uma apavorada, porque você pensa assim, a igreja ficou fechada 21 dias. Ficamos 21 dias com essas portas fechadas. Você sabe que a igreja ela precisa do dízimo, da oferta para pagar suas contas. E começou todo mundo a me ligar. E agora, pastor? Eu disse, agora nós vamos ser igreja, vamos fazer culto. Não foi, Mura? O Mura vinha para cá, fazia culto, nós fazia culto e era uma festa. Meu Deus, louvado seja Deus. Teve ceia, tudo. Só não tinha dinheiro, mas teve culto. Amém? Amém, irmãos? Por quê? Porque era o propósito original da igreja, servir as pessoas. E aí eu fui orar e disse, Deus, meu Deus, essa enchente acabou com a nossa cidade, destruiu tudo. Ele disse, pois é, né? Você vê. Ele disse, isso, qual é o problema de vocês? É que vocês constroem lugar que eu já edifiquei. O problema é quando você quer construir e sem respeitar o que Deus já fez. Ele perguntou assim para mim, o que é que nasceu primeiro, a cidade ou o rio? Eu disse, foi o rio. Ele disse, então, vocês querem fazer a cidade ao redor do rio e não respeitam a movimentação das águas. Quem fez o quê? Vocês fazem a cidade. Eu fiz o rio, vocês fizeram a cidade. E eu comecei a ter um entendimento que nós muitas vezes queremos edificar um lugar que Deus já edificou. Nós queremos fazer coisas que Deus já fez. Aí Deus vem e derruba tudo. E a gente fica, por que, Senhor? E ele diz, porque não fui eu que mandei. Porque não foi eu que disse para fazer assim. E quando Deus derruba algumas coisas nossas, não é para nos humilhar, não é para nos envergonhar, é para nos trazer de volta para a ideia original. A ideia original, você é meu filho, você é meu. Amém? Amém? Você é meu filho. Você é um filho só, e só você pode colocar em ordem, só você pode manifestar quem eu sou, só você pode dizer quem eu sou para a humanidade. Você não vai expressar eu direito se você for só um evangélico. Você não vai me expressar direito se você for só um católico, só um cristão, um pseudo-cristão. Você vai manifestar o Pai quando você é filho. Por isso eles não podiam estar na terra sem circuncisão. Eles podiam andar no deserto, porque transitório é transitório, mas quando você chega no lugar que é seu, um ambiente que Deus preparou para você, e não estou falando de ambiente físico agora, estou falando de um ambiente espiritual, um lugar, um recôndito da sua presença, um lugar de segurança em Deus. Por isso que Jesus disse, descansai em mim. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim você vai encontrar descanso para a sua alma. Deus está dizendo o seguinte, você está procurando um lugar para descansar, e eu sou esse lugar que você está procurando para descansar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E só um filho pode expressar quem o pai é. Por isso eles não podiam estar na terra que Deus deu para eles sem uma natureza de filho. Não pode, irmão, não dá. Colocar em ordem tem que estar na mesma natureza. Para colocar em ordem tem que estar na mesma natureza, e nós precisamos ter essa natureza para expressar como Deus expressa. Para criar como criar sim. Deus criou tudo por quê?
Pelo que Deus criou tudo? Ele criou tudo pela palavra. E Ele diz que você é a carta viva. Ele está dizendo que você é a extensão dessa palavra. Amém? Ele diz que nós seremos julgados pela palavra. Aleluia. E nós construímos e destruímos por palavras. Amém, irmãos? Você constrói o caráter de uma pessoa com palavras. Você destrói o caráter dela com palavras. Você constrói pessoas com palavras de edificação, ou você destrói ela com palavras de ruínas. Então, para isso Deus nos chamou. Colocar em ordem não é somente uma questão organizacional, é colocar em ordem a partir da natureza do propósito. Eu preciso manifestar. Quando Deus criou uma árvore, Ele não disse árvore nasce, Ele disse terra produza árvores. Ele criou um peixe, Ele disse peixe nasce. Não, Ele disse água produza peixes. Por isso que quando você tira uma árvore da terra, ou um peixe da água, ele morre, porque ele desliga da fonte. Agora, quando Deus criou eu e você, Ele não falou nasce, não. Terra produz o Luiz Hermínio, céu não, Ele não falou água produz, não. Ele disse façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine Ele sobre todas as coisas. E tem uma coisa, Deus não disse só façamos, Deus diz, a Bíblia diz que Ele formou-me da ideia que Ele tocou, que Ele pegou na mão, aleluia, para deixar claro uma coisa: olha, João, Maria, Luiz, o meu relacionamento com você não é só de palavras, é de toque, é de amor, é de afeto. Como é que você quer transformar um lugar sem isso? Aleluia. Você não transforma uma cidade chegando lá e abrindo uma igreja evangélica. Tudo que você pode começar é uma religião. Você transforma uma cidade chegando lá e botando para fora o reino que Ele colocou para dentro, expressando quem Ele é na sua vida. Você é filho. Por isso eles não podiam ficar na terra que Deus deu sem uma natureza de filho, porque eles eram filhos da mãe, mas não eram filhos do pai. A Bíblia chama de os filhos de Israel, ou seja, eles eram filhos da mãe, filhos da nação, mas não eram filhos do pai. Eles tinham que ter uma noção de paternidade. E a minha relação com mãe é de afeto, mas com pai é de autoridade. Amém? A minha relação com o pai é de autoridade. Com a mãe é de afeto, mas com o pai não. Com o pai é de autoridade. E tem muita gente, irmão, que é filho de uma denominação, mas não é filho de Deus. Você pode dizer aleluia? Não é filho de Deus, é só filho de uma congregação. E aí a gente diz: eu sou do Mevan, eu sou da Assembleia, eu sou da Quadrangular, eu sou da Batista, eu sou disso, eu sou daquilo. Ei, acorda aí. Sou filho de Deus, e eu me reúno como igreja lá no Mevan. E aí, como a mãe, nós nos relacionamos afetivamente, não é? A mãe, ela é afetiva, o pai é autoridade. Por isso que quando uma criança cai, já viu, o pai e a mãe estão andando, a criança cai, ela corre para a mãe, não corre para o pai, porque a mãe já sai beijando a feridinha. O pai diz: ô seu animal. O pai já diz: tu não enxergou aquela pedra? Ai, o pai é capaz de tirar assim, de bater em cima do menino chorando. Porque o pai, o pai com ele está treinando um homem. A mãe, o filho casa, ela vai lá para a casa do filho. O filho casa, o filho vai ser sempre o filhinho da mamãe. Pode ter 50 anos, 100 anos. A mãe sabe que o filho gosta. O pai não. O filho está demorando a casar, ele já empurra para a rua. Vai casar, vai-te embora. Por quê? Porque para a mãe o filho pode estar velho, ele é filho. É do filho da mamãe. O pai não, o pai quer ver o filho vencer. O pai quer ver o filho guerrear. Amém? Quando o filho vem contar uma briguinha que ele brigou na escola para a mãe diz: ai não, tem que pedir perdão. O pai diz: não senhor, não pede perdão não, e pega assim no nariz. É assim que o pai ensina, porque o pai quer fazer, ele está formando homens. Né? O pai não aguenta ouvir o filho dizer que apanhou na escola, né? A mãe diz: eu vou lá conversar com o professor. O pai não, o pai dá aulas técnicas de jiu-jitsu para o filho. Ele diz: não, o pai vai te ensinar assim, ó, fecha o braço assim,
Então por isso que às vezes a gente está na igreja mimado, porque a gente tem a relação com a mãe, mas não tem a relação com o pai, e aí não conquista nada, viramos pedintes dentro da igreja e não conquistadores, porque não sabemos lidar com a autoridade, não tomamos a terra que é nossa, não tomamos, porque a terra pertence aos filhos dos homens, a terra pertence aos filhos dos homens, autoridade, toma posse da autoridade. Deixa eu fazer um trocadilho aqui, não é do filho das mulheres, é do filho dos homens. Autoridade, está falando de autoridade. Então, querido, toda parte de autoridade é o pai que ensina. Por isso, se você não tiver uma relação com o pai, um relacionamento com Deus, você vai ser sempre um evangélico pedinte, ou um católico pedinte, né? E a diferença só do católico para o evangélico é porque o católico pede para Maria pedir para Deus, e você pede para a igreja pedir para Deus. É só a diferença, não tem outra. Aí você se acha muito porque é evangélico. Não, você está pedindo para a mãe também. A mãe dos filhos de Deus é a igreja. Aí você acha que a igreja tem que resolver seu problema. Você acha que é o pastor. Ei, não é não, é o pai. Amém? Quando ele assim quer alguma coisa que eu não posso dar, eu digo, pede para o seu pai. Para o pai. Nossos filhos querem alguma coisa? Pede para o pai. Ensinam eles a buscar o pai, a autoridade. Porque senão a gente vai ficar numa relação com Deus sempre de afetiva, sempre afetiva. Sempre, e vamos virando crente mimado. Crente mimado, ninguém pode falar nenhuma palavra dura para ele, que ele emburra. Não, irmão, nós não somos crentes mimados. Por isso nós não podemos viver numa terra sem autoridade. E a autoridade tem a ver com isso, com aliança. Por isso, quando eles chegaram na terra, eles chegaram em Gilgal, a Bíblia diz o seguinte: naquele dia parou o maná. Naquele ano eles não comeram mais o que caía do céu. Amém? Deus está dizendo o seguinte: agora chegou um tempo de maturidade, vocês vão ter que reproduzir, vocês vão ter que produzir isso. Porque esse lugar eu dei para vocês, agora vocês vão ter que produzir, porque vocês são produtivos. Depois da aliança, cessou o maná. Por que cessou o maná? Por 40 anos o maná caía todo dia. Quando eles pisaram no lugar que era deles, é isso aí que você às vezes não está sabendo lidar. Você entrou no lugar de maturidade e acha que não tem mais fé. A fé não é uma relação de troca com Deus, é uma relação, é para relacionar com Deus, não é para trocar nada com Deus. Fé não é eu faço isso e você faz aquilo, eu faço isso e você faz aquilo. Não, a fé é para mim ter uma relação, não de troca com Deus, mas relacional, de convivência. Para isso Deus me deu fé. Diga para alguém que está do seu lado: se você não for filho verdadeiro, você não pode colocar nada em ordem. Diga: você é filho de Deus por Jesus Cristo. Amém? Agora tem duas qualidades de filho. Vocês já estudamos sobre isso. Porque em João capítulo João capítulo 1, versículo 12 diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber serão feitos filhos de Deus. Mas em Romanos 8:13 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então peraí, quem é filho de Deus? É o que nasceu de novo ou o que é guiado pelo Espírito? Os dois. Só que a tradução para filho que nasceu de novo é teknon, ou teknon, que quer dizer filho imaturo, filho recém-nascido. E o recém-nascido você tem que pôr comida na boca, você tem que pegar a mão para atravessar a rua. Agora a palavra lá para guiados pelo Espírito já não é teknon, é ruios, que quer dizer filhos maduros, que têm o mesmo caráter do Pai. Então não é só nascer de novo. Você não pode só nascer de novo. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Porque Deus não dá herança para criança. A criança, Gálatas 4 diz que se o herdeiro é um menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então nós precisamos crescer, amém? E o crescimento, irmão, se dá no relacionamento. Por isso eles não podiam.
Eles não podiam se organizar somente pensando no serviço, mas eles tinham que se organizar pensando na relação. Por isso que nós chamamos de irmão. Ô irmão, Pai do Senhor. Isso está dizendo que eu tenho a mesma base de relacionamento que você, que nós precisamos não somente dos resultados, porque nós não somos servos que trabalham para um Deus. Nós temos uma aliança, somos filhos. Filho, irmão, é a cópia do pai. Quer o pai faça coisa boa, quer o pai faça coisa ruim, o filho vai sempre copiar. E filho não fica pedindo, filho usa o que o pai tem. Quem aqui, os seus filhos pegam a sua roupa, sai assim, vai no seu guarda-roupa, e você fica, cadê o meu chinelo? Aí a mãe, para esconder, para você não ficar brabo, ela diz, o seu chinelo, cadê? Ela sabe o que aconteceu, irmão. Então, aleluia. O filho usa o que o pai tem. Amém? Mas eu estou falando do filho, porque se ele inventa de usar o que o pai tem, não sendo filho, aí ele vai pagar um preço enorme por isso. Porque se não há um relacionamento, não há intimidade. Se não há intimidade, não há cumplicidade. Se não há cumplicidade, o propósito não está claro. E aí você vai militar em causa própria, não na causa coletiva do reino de Deus. Nós somos chamados para militar numa causa coletiva. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7 diz que o pai corrige o filho que ama. Então o melhor que eu posso fazer para o meu filho é ensiná-lo a temer a Deus. O pai assume a culpa do filho rebelde. Assume ou não assume? Seu filho já quebrou janela e você que pagou a conta? Seu filho já aprontou e você teve que ir lá aprontar? Seu filho já bateu o carro e você teve que ir lá resolver? Por quê? Porque essa é a característica do pai, resolver. Amém, irmãos? Amém? Então, quando eu tenho uma aliança de filho, agora eu faço parte. Não se trata mais de pedir. O filho não chega em casa na hora do almoço e diz, meu Deus e meu pai, nesta manhã gloriosa, eu preciso almoçar, aleluia. Não, ele senta na mesa e diz, o que é que tem para comer? E a mãe diz aquilo, ele diz, de novo. Já até combina, de novo, ovo, né? Combina, aleluia. Segunda-feira, ou é o resto de domingo, ou é ovo. É ou não é? É. Então, o pai assume a culpa dos filhos. Por quê? Porque os filhos. Por que o pai assume? Porque, ei pai, olha aqui para mim. Os filhos que você menos consegue transformá-los são os que mais transformam você. Por isso que você gasta mais tempo com aquele terrível. O terrível te consome. Por quê? Porque ele está sendo usado para transformar você. Ele está falando. A pessoa que você menos consegue transformar é a que mais transforma você. Amém, irmãos? Então, abra comigo Deuteronômio 28. Vamos falar, vamos embora. Eu queria começar cedo para ter bastante tempo, aleluia. Tem muita coisa para dizer acerca disso, porque isso é libertador na minha mente, amém? Amém? Isso é libertador. Deuteronômio 28, está ali, você conhece as bênçãos e as maldições. O interessante é que a bênção tem 14 versículos, e a maldição ela tem pouco, só tem 68, né? Assim, só que esses 14 versículos de bênção, eles engolem assim, ó, esses 68 de maldição. Pais desobedientes geram filhos para maldição, irmão. Por isso que os pais têm que ser obedientes. Amém? Aí a gente culpa os filhos, diz, mas o meu filho isso, meu filho aquilo. Às vezes o filho é só a vítima de um pai desobediente. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. Amém? Que a gente trata a consequência, a gente não pune a causa. A gente quer tratar a consequência, não a causa. Às vezes ela é só a consequência, a causa é você. Às vezes a causa é você. É ou não é? Eu aprendi isso com um amigo agora esses dias.
Você passa a vida inteira dizendo para o seu filho, ó, você pega um copo e diz assim para o seu filho, ó, não bebe nesse copo, tá? Tá bom? Não bebe? Não bebe. Aí um dia ele olha para você, pega o copo assim, olha e ri, e pega o copo e você diz, olha, você tinha acabado de dizer para ele não pegar o copo. Aí ele pega o copo e toma um dia, aí ele toma 2, no terceiro ele vai lá e toma de novo, no quarto dia ele quebra o copo. Aí você puxa da cinta e bate nele e diz, eu te avisei. Você está punindo a consequência. Você está dizendo para ele que o copo é mais importante que ele. Quando ele pegou o copo a primeira vez e você olhou para ele e disse assim, vem cá, se você pegar eu vou te bater, e bater quando ele pegar, você está dizendo para ele, eu estou te guardando da consequência. Eu estou te guardando das consequências. Irmãos, a vida pune as consequências. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ser bom uma vida inteira. Um dia você fez uma coisa errada, a vida vai punir a tua consequência. Mas Deus não, Deus se ensina pela causa. Por isso, não continue numa consequência errada. Pare e resolva a causa. Aleluia. Louvado seja Deus. Está comigo aqui? Deuteronômio 28, versículo 41, diz assim, ó, fala da área de maldição. Gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque serão levados ao cativeiro. Muitas vezes, irmãos, os filhos estão vivendo um cativeiro por causa dos pais. Muitas vezes, gerará filhos e filhas e não serão teus, porque serão levados ao cativeiro. Ou seja, a minha desobediência gerará uma maldição hereditária, e por isso os pais precisam se alinhar. Amém? Amém, irmãos? Por isso os pais, o meu trabalho aqui não é gerar filhos, é gerar os próximos pais. Aleluia. Eu estava aqui ontem no culto de adolescentes. Eu até me impressionei, porque tinha um monte de menina aqui que nós já apresentamos elas quando eu era um bebê. Um monte de menina aqui. Os meninos, menina. Eu fiquei pensando, por essas meninas eu apresentei. Muitas meninas dessa aqui eu apresentei, peguei no colo, como peguei aquela menininha hoje aqui. E certamente nós vamos fazer o casamento delas. E talvez a gente vai batizar, vai apresentar seus filhos, vai batizar seus filhos também. Aleluia. Aleluia. E eu estava impressionado com isso, porque, irmão, Deus apontando para as gerações, a gente não se dá conta que está envelhecendo, né? Às vezes até se dá, mas disfarça, né? Disfarça. Louvado seja Deus. Então é isso. E quando eles chegaram na terra, eles chegaram, irmãos, nós lemos ali, você viu, eles estavam chegando na terra, os inimigos que habitavam na terra já estavam assustados. Por quê? Porque sabiam que o povo de Deus estava chegando. E aquele povo de Deus, Deus já tinha aberto o mar para eles, tinha feito chover pão, tinha feito água sair de pedra, havia uma nuvem, você olhava de longe, toda aquela comitiva de Israel, havia uma nuvem cobrindo eles de dia e o fogo de noite. Então as nações comentavam, meu Deus, é aquele povo que está chegando. Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar. Né? Eles comentavam. Então deixa eu dizer algo para você aqui. A resistência maior aqui não era o inimigo. O inimigo já estava vencido. A maior resistência que eles iam enfrentar era a consciência de natureza, de não saber que eram filhos, de viver num lugar sem entender que aquele lugar era deles. Eram filhos de Israel, mas eles precisavam ser filhos de Deus. Os inimigos aqui, queridos, já estavam derrotados. Os maiores inimigos que você está procurando derrotar não está aqui fora, está aqui, ó. Ei, olha aqui para mim. Está aqui, ó, na sua mente, nos circos que você cria, nos castelinhos de areia que a gente cria. E às vezes não tem nada a ver. Uma consciência de filho é que vai colocar em ordem a terra e o lugar que Deus te colocou. E agora Deus estava circuncidando eles pela segunda vez. Por quê? Porque Deus estava coletivizando o propósito de novo. Irmão, Deus comigo é uma coisa, Deus em mim é outra coisa. Os discípulos de Jesus nunca tiveram dificuldade de entender Deus com eles. Eles
enquanto Jesus fazia milagre, eles estavam entendendo, mas quando Jesus disse: eu e o Pai estamos um, eu e o Pai somos um, eu e o Pai temos uma aliança, eu em mim e o Pai em mim, eu no Pai e o Pai em mim, o Pai em mim e eu em vós, e ficou todo mundo apavorado. O que ele está dizendo? Porque eles entendiam poder. Eu falei isso ontem aqui. Eles entendiam poder como capacidade de realização, não como autoridade de representação. Eles usavam o poder de Deus, eles usavam Deus para realizar, não para representar a autoridade. Por isso eles chegaram na terra e Deus disse: agora vocês precisam entrar numa mentalidade de filho, e eu preciso circuncidar você. A circuncisão vai trazer para você uma mentalidade de filho, não de dependente, não de escravo. Eles tinham saído como escravos. Seus pais morreram no Egito, morreram no deserto. Eles nasceram no deserto. Eles não tinham uma aliança com Deus. Eles eram filhos de Israel. Por isso que diz: quando os filhos de Israel chegaram, era como se hoje eu dissesse que eles eram filhos de uma denominação. Amém, irmãos? Eu não estou menosprezando a igreja com isso. Eu estou dizendo que a igreja não tem a capacidade de te dar o que Deus quer te dar. Eu estou dizendo que nós, eu e você, precisamos aprimorar o nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Nós precisamos nos reposicionar. Nós funcionamos bem, nos relacionamos mal. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tirou o quê? Ele tirou escravos. Escravos são bons de serviço, mas são ruins de relacionamento. Eles eram bons de serviço, mas eles eram ruins de relacionamento. Funcionavam bem, mas se relacionavam mal. Agora, mesmo se relacionando mal, funcionando bem, a igreja consegue salvar pessoas. Uma igreja que visa só o serviço, ela consegue salvar, mas ela não consegue estabelecer. Ela não consegue estabelecer as pessoas com uma mentalidade de filho. Então hoje, Deus está levantando homens e mulheres, hoje que eu digo nesses dias, nessa era, nessa geração, homens e mulheres que têm uma capacidade de desenvolver as pessoas por dentro, de liberar palavras que as pessoas se reposicionam. Amém, irmãos? Um homem no exército dos filisteus, o exército filisteus já estavam correndo de medo do exército do Senhor, está lá na Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 4, um homem, um filisteu, chegou e disse: eia, não nos desanimamos, porque Deus não está com eles. Um homem correu na frente do exército e falou. Você já viu que em toda batalha um homem vai na frente? Já viu aquele cara que, essas lutas de UFC, o cara está lá vendo-se, né, mexendo na luva, passando creme, aí tem um treinador que fica dando tapa na cara dele, irritando ele, provocando ele. É o que Deus está fazendo conosco nesses dias. Deus diz: vocês não estão entendendo quem vocês são. Vocês estão com uma mentalidade de pedinte. Foi muito sugestivo que o Jacques falou aqui, da coroa de espinho de Jesus. Se a terra produziu espinho, essa mentalidade ficou. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Uma mentalidade caída, de derrota, que não tem força para guerrear, que não tem força para estar em lugar de transformação, que não consegue transformar os ambientes. Nós temos uma mentalidade, irmãos, a igreja parece que ela não tem fé. A igreja desses dias, ela perdeu a fé. Você conta nos dedos pessoas que se movem em fé. Você conta nos dedos pessoas que chamam o outro para orar quando está doente. Por quê? Porque é mais fácil procurar a medicina. Está errado? Não está errado. Eu estou dizendo que a igreja ela tem que se mover em fé primeiro, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa que ela for fazer, ela tem que orar para que as coisas aconteçam. Aleluia. Porque essa é a mentalidade que Deus nos deu, a mentalidade de filhos circuncidados. Só que a circuncisão hoje no ser humano não é na pele do prepúcio, do órgão genital masculino, é no coração. Jesus circuncidou o nosso coração. Nós temos que ter uma aliança no coração com Deus. Amém? Quer eu moro em Alphaville, quer eu moro em Alfavela, quer eu moro no barraco, quer eu moro na mansão, quer eu esteja empregado ou não, quer eu esteja bem ou não, não tem a ver com saúde, não tem a ver com posição social, não tem a ver com recursos, tem a ver com entendimento. Eu preciso entender quem eu sou em qualquer geração, em qualquer ambiente. Eu preciso dar uma resposta para o lugar que Deus me colocou. Agora, por que o povo era bom de serviço e ruim de relacionamento? Porque Moisés era a sua referência.
o pastor vai falar mal de Moisés. Deus me livre. Moisés para mim é o maior legislador da Bíblia. Mas Moisés era um líder, um cara bom de serviço e ruim de relacionamento. E o fato dele não ser bom de relacionamento, isso atrapalha o serviço? Não. Quem não é bom de relacionamento consegue trabalhar, mas trabalha sozinho. E insurge contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria diz que ninguém pode trabalhar sozinho. Provérbios diz isso, no Provérbios capítulo 18, diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque quando Deus te dá alguma coisa, sempre tem a ver com o coletivo, amém? Sempre tem a ver. Quando Ele tirou o povo do Egito, Moisés não levou sua família, foi sozinho para o ministério. Ele estava focado no serviço e quase perdeu a noção de família, quase perdeu a noção de ministério, quase perdeu a noção de intimidade com Deus. Ou seja, ele focava no serviço, mas ele não tinha focos em outra coisa. Irmão, uma pessoa que tem foco só no serviço, ela vai morrer trabalhando, ela não vai se relacionar com ninguém, é uma pessoa chata de conviver, porque ela não desfruta de nada. E o pior, está trabalhando para, às vezes está militando sem propósito. Por que Moisés só focava no serviço? Por que Moisés só focava no serviço? A relação dele era com o serviço e não com as pessoas, com o relacionamento. Por quê? Porque Moisés foi criado por 3 mulheres: Joquebede, sua irmã Miriam e a filha de Faraó. Ele também era filho da mãe, mas não tinha referência de pai. Ou seja, ele era bom de serviço, mas ele era ruim de autoridade, de entender a autoridade. A autoridade relacional, eu quero dizer, ele e Deus, ele e o pai. Tanto é que Deus chamou ele, ele insistiu para não ir. Deus teve que dizer: não, eu vou levantar teu irmão para falar. Então eu te dou autoridade, mas você fala, o teu irmão fala por você. Ele disse: eu não sei falar. Irmão, quem tem autoridade não precisa saber falar, porque quem tem autoridade, ele não precisa falar. Amém? Às vezes muitas pessoas que falam só persuadem, são persuasivos, mas não têm autoridade. Autoridade não tem a ver com palavras. Autoridade tem a ver com entendimento. Eu entendo quem eu sou. Amém? Eu entendo quem eu sou. E olha aqui, a autoridade ninguém consegue te tirar desse lugar, porque foi Deus que colocou você ali. E só Deus pode sacar você desse lugar. Amém? Autoridade você não precisa provar para os outros que você tem. E toda vez que você briga por autoridade, é porque você perdeu a autoridade. E muitas vezes a gente confunde autoridade com autoritarismo. Autoritarismo não é autoridade. E muitas pessoas são autoritárias porque querem manter as pessoas o respeito que Deus já não tem mais de Deus. Perderam. Deus não respeita uma pessoa que não reconhece a sua paternidade, a sua autoridade. Por isso que toda autoridade é constituída por Deus. Eu disse toda autoridade, eu não disse toda pessoa, eu não disse todo cargo, porque tem pessoas que têm cargo, mas não têm autoridade. Daniel governava o Egito, mas quem era o rei era Nabucodonosor. Mas quem tinha autoridade no Egito não, na Babilônia era Daniel. Quem tinha autoridade no Egito, quem era? José. Eu estou falando de autoridade aqui, irmão, no mundo do espírito. Eu não estou falando de autoridade aqui na caneta. Eu não estou falando de autoridade aqui na beca. Eu estou falando de autoridade aqui, no mundo do espírito. Porque quem tem autoridade aqui, a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Como que eles iam ficar naquela terra sem autoridade? Eles tinham guerra para travar. Eles tinham pessoas para expulsar da terra. Eles tinham coisas para conquistar. Chega uma hora que você vai ter que deixar seus filhos fazerem alguma coisa. E tudo que eles vão levar com eles é a sua marca. É o que você conseguiu marcá-los, equipá-los. Amém? Amém? Então não adianta só dar o dinheiro, tem que dar autoridade. Tem que ensinar sobre a autoridade.
E uma das coisas boas em ensinar sobre a autoridade já é ensinar a respeitar a autoridade hoje. Ensine ele a amar o polícia, ensina ele a amar o professor, ensina ele a amar a pessoa que está dirigindo aquele carro quando ele vai para a escola. Nos Estados Unidos você assusta, né? Você vai na escola, os policiais são o quê? Os policiais dos Estados Unidos, irmãos, eles são heróis. Eles vão dar palestra na escola para as crianças. Tem fardinha de policial para vender no Walmart. Por quê? Porque eles são autoridade. Os pais ensinam sobre a autoridade. Nem todos, mas eu estou dando aqui o meu ponto de vista. Ensine sobre a autoridade. Mas a gente diz o quê? A criança pisa na bola, a gente diz, vou chamar a polícia. Ela vê o carro da polícia, ela se acaba. Por quê? Porque a gente ensina a ter medo de autoridade, não respeito. E aí por isso que a gente não tem uma mente de autoridade, a gente não sabe lidar com a autoridade. E ainda usamos uma frase evangélica, que a gente diz, meu negócio é com Deus, não é com o homem. Se você não está submetido a ninguém, não me diga que você está submetido a Deus. Todos nós temos que submeter uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. Sujeitai-vos, a autoridade é isso. É isso que o Senhor estava tentando ensinar eles. Quando o Senhor circuncidou, Ele estava dizendo, vocês vão entrar num lugar que vocês precisam ter uma mentalidade diferente de escravo. Vocês não são escravos pedintes. Vocês vão tomar esse lugar. Quando você vai orar, você não diz assim, ô seu diabo, por favor, Satanás. Quando você vai expulsar um demônio, você não diz, ô seu capeta, eu estou pedindo para o Senhor, dá essa força aí, vai embora. Não, autoridade não é isso, querido. Autoridade é porque o diabo também reconhece a autoridade. Quando algumas pessoas foram expulsar demônio, ele disse, quem são vocês? Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? Então você não pode viver uma vida evangeliquez sem um nível de autoridade. Por isso que para cada lugar que você entra no Senhor, você precisa de uma autoridade. Por isso, irmãos, por isso que tem pessoas que elas crescem, ficam conhecidas, famosas, abençoadas e caem. Por quê? Porque foram perdendo a noção de autoridade. Foram perdendo a noção de autoridade. E Deus está fazendo isso conosco hoje, nessa noite. Deus está nos reposicionando em autoridade. Amém? Comece a honrar as autoridades. Comece a honrar pai e mãe. Comece a honrar as pessoas mais velhas. Comece a honrar os lugares. Irmão, os lugares que você vai, por exemplo, no shopping, aquele cara que está lá cuidando do carro, ele é autoridade. Tem pessoas que não sabem lidar com autoridade, nem na igreja. Às vezes tem uns irmãos aqui no estacionamento, a gente põe aqueles irmãos ali para ajudar você. Aí tem gente que o irmão diz, ô irmão, põe aqui. Não vou botar aí, porque eu sou autoridade. Não, você é um idiota, você não é autoridade. Porque você não está submetido à autoridade, você não sabe o que é autoridade. Amém, irmãos? Está me entendendo? Autoridade, irmãos, é você está sempre submissa a ela. Você chega no shopping, tem uma autoridade. Você chega no aeroporto, tem uma autoridade. Todos nós estamos submetidos. Eu entro num avião para viajar, tem um comandante, né? Você senta, você fica pensando, tem alguém lá dirigindo, pilotando esse avião. Daqui a pouco ele diz, aqui quem fala é o piloto tal. Falo da cabine de comando, né? Tem um piloto aqui, irmão lá da Azul. E ainda bem que está na cabine de comando. Esses dias eu achei engraçado, porque você olha na janelinha do avião, está escrito assim, ó, em cima da asa, não pise. Aí eu fico pensando, eu estou doido para dar uma volta lá fora, mas não vou pisar, né? Mas claro que está falando para quem trabalha ali embaixo no avião, né? Que trabalha no aeroporto, para quando for fazer manutenção não pisar ali. É isso, não é? É isso, Nelson. Louvado seja Deus. Nelson é piloto da Azul. Então é isso, todo lugar tem uma autoridade. Você vai no mercado, tem uma autoridade. Se a gente não, aí a gente quer conquistar os ambientes sem respeitar as autoridades.
Por isso que o Senhor disse: para vocês terem noção de autoridade, eu vou circuncidar vocês, para vocês serem meus verdadeiros filhos. Você não pode se comportar mais como um evangélico, irmão. Você é filho, amém? Quem é filho aqui? Então não adianta eu só ter a noção de desempenho de corpo e não ter de paternidade. Por isso Moisés levou o povo ao limite do serviço e não terminou o serviço. Quem terminou o serviço foi um filho adotivo de Moisés, Josué, o filho por adoção. Josué é o filho por adoção de Moisés. Deus levantou Josué, e Josué agora diz o quê? Ele diz o quê quando ele vai entrar na terra? Quando ele está na terra, ali no capítulo 3, ele diz o quê? Vocês escolhem quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já é uma pessoa que tinha noção de família, noção de autoridade, amém? Ele não tinha a mesma competência que Moisés. Josué tinha a mesma competência que Moisés? Não tinha, mas ele tinha noção de família muito mais do que Moisés, muito mais do que Moisés. Então, querido, a falta de entendimento de paternidade, de autoridade, me coloca numa dimensão somente de serviço, mas não relacional. E uma das características da imaturidade, porque eu não preciso ser maduro para servir. Uma das características da imaturidade é a relação de troca que eu tenho com Deus, a relação de troca que eu tenho com os irmãos. Você faz isso para mim, eu faço isso para você. Você faz isso para mim, eu faço isso para você. Aí nós vamos criando uma relação de troca, porque, e a gente acha que isso é relacionamento. Não é relacionamento. Relação de troca não é relacionamento. Por que a gente é assim? Porque a gente se coloca numa dimensão de serviço e a gente vai perdendo a noção do propósito do serviço. E aí vai se tornando imaturo. Lembra que quando eles chegaram na terra, cessou o maná. Deus estava dizendo o seguinte: eu circuncidei vocês, agora vocês podem se mover através de mim. Amém? Vocês não precisam, vocês não vão mais precisar fazer tijolo para comer. Vocês não vão mais precisar amassar tijolo, barro com pé, com palha para comer, tá? Amém? 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 Não é assim que vai funcionar. Vocês vão trabalhar para comer, mas a noção que você vai ter do serviço é outra. O serviço não vai ser um castigo para você, não vai ser uma luta. O serviço para você vai ser prazeroso, vai ser glorioso. Amém, irmãos? Amém? Filho que não se relaciona como filho, se relaciona como servo. E aí ele usa a fé como instrumento de troca. Ele não usa a fé para se relacionar. Ele está sempre trocando, sempre trocando. Relacionamento, ele não entende o que é isso. E aí, o que acontece? Se ele se move assim, se não tem um regulamento, ele não se move por relacionamento. E nós não podemos criar um regulamento porque a pessoa não sabe se relacionar. Nós não podemos viver assim. Existe uma ideia original. Relacionamento, querido, é você se submeter a alguém, sempre se submeter, considerando os outros superior a ti mesmo. Sempre que você vai se relacionar com alguém, sempre bota ele acima de você. Amém? Sempre acima de você, eu falei. Sempre que você for se relacionar com alguém, coloque ele acima. E se for um morador de rua, ele está necessitado mais do que você. E se ele é mais do que você, sempre maior, considerando os outros superior a si mesmo. Cada um não atende somente para o que é seu, mas atende para o que é do próximo. Considerando o outro superior a si mesmo. Senão, você não vai ter uma vida relacional. A vida de relacionamento sempre é botando o outro assim, maior. Quanto mais for pior a relação, mais vai precisar de regulamento. Uma casa onde os filhos são obedientes, não precisa ser regulamento. Uma nação, onde todo mundo vai no banheiro e põe o papel no vaso e deixa o banheiro mais limpo do que quando entrou, não precisa aqueles cartazinhos. Por favor, jogue o papel no lixo, por favor. Sabe por que tem bastante disso? Porque as pessoas não fazem. É ou não é? É ou não é? Aleluia! E agora sim, agora o Brasil vai mudar, porque o Lula foi para a cadeia. Isso é aqui, irmão.
Não esconda as nossas falhas na prisão de um homem. Amém? Não sou lulista, não sou petista, não sou partidário. Estamos orando para que a nossa nação seja transformada. Ah, pastor, isso é fruto de oração? É fruto de oração, mas nós deveríamos continuar intercedendo. Depois você dá uma lida em Isaías 32, eu postei hoje isso. Dá uma lida aqui, esse é o sentimento que a igreja precisa ter hoje. Isaías 32, vai ter que ler tudo, depois não vai dar tempo, depois você lê em casa. Diz que os nobres projetam coisas nobres e por nobres atos perseveram. Fala da igreja, bate no peito, tu que pensas que estás segura, até que venha o Espírito Santo. No versículo 17 e 18 diz, de Isaías 32, diz que o fruto da justiça é paz, uma paz eterna, uma paz para sempre, não esse inferno que está acontecendo. Então, irmãos, o sentimento da igreja deveria ser de intercessão, mas está todo mundo indignado, está todo mundo que votou está indignado. Ok, então nós não deveríamos andar primeiro em revelação? E será que esse homem não foi usado por Deus para trazer juízo para a nação? Porque cada nação tem o presidente que merece. Quando Deus quis tratar de Israel, chamou Nabucodonosor para invadir, chamou Ciro, e depois chama, meu Ciro, meu ungido. Já pensou se Deus está dizendo Lula, meu ungido? Quem sabe? Eu não sei de nada, né? Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Quando Deus quer tratar de uma nação, irmãos, Ele sempre tem os seus abrolhos, Ele sempre tem, amém? Então nós não deveríamos estar na internet felizes, alegres, ei, aleluia, glória a Deus, Deus fez a sua obra. Deus diz, eu tive que fazer, vocês não sabem fazer, eu tive que intervir. Indignação é para gerar intercessão, que é para gerar intervenção, não é para gerar condenação. Quantos que se estivesse na mesma posição faria a mesma coisa? Quantos quer mudar o Brasil? Começa a juntar os papéis que caem no chão. Para de jogar pita de cigarro no chão. Para de falar mal dos outros. Amém? Para. Quando for no cinema, não compra metade do bilhete com a carteirinha de estudante que nem é sua. Não estacione nas vagas de cadeirante. Não estacione nas vagas dos idosos. Devolve o troco do caixa quando ele te devolver a mais. Seja generoso. Não compra pneu careca para botar no carro, para vender o carro com pneu careca e guardar o novo para o próximo carro que você comprar. Você quer mudar o Brasil? Então comece pela sua casa, amigo. Isso é uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de filhos. Não é uma mentalidade. Não adianta você pegar um bode expiatório e dizer, agora o Brasil vai mudar. Não vai não, cara. Quem tem que mudar é o brasileiro, não é o partido que governa. Quem tem que mudar não é o partido que governa, é o brasileiro. Mas são marxistas, são. Quem sabe Deus não está tratando. Então o que a gente faz? Até que venha o seu espírito. Está em Isaías 32, depois você lê a palavra que Deus me deu hoje, ontem. Depois você lê. Não estou defendendo aqui, irmão, partido. Eu não sou partidário, não sou lulista, não sou. Acredito que Deus levantou homens para fazer as coisas boas. Em todos os ambientes nós temos homens como esse aqui. Mas pense nisso. Pague seus impostos. Não manipule. Pague as suas contas. Não compre aquilo que você não pode pagar. Se a gente quer mudar o Brasil, tem que começar pela nossa casa, irmão. A gente tem que começar a pedir perdão para Deus, porque só a igreja brasileira pode mudar o Brasil. Não pense que é um presidente, não pense que é mais alguém. Não, só a igreja brasileira. E os homens que Deus vai levantar para governar, eu creio. Deus vai levantar muitos homens e mulheres que vão governar. Amém? Que vão estender a mão para governar nessa nação. E nisso eu acredito. Agora eu não acredito que a gente tem que ficar feliz
porque um homem foi para a cadeia. Às vezes as pessoas preferem ele preso do que salvo. Não pregue evangelho para mim, eu sei o que eu estou dizendo. Já pensou se essa turma do Lula toda fosse salva? Rapaz, ele daria o maior evangelista da terra. Hoje, gente metida. Já pensou? Se esse povo fosse salvo, se esse povo entregasse a sua vida para Jesus. Ei, você está se preparando nas escolas de missões para ir para países comunistas? Nós temos isso aqui na nossa terra, irmão. Você está se preparando para ir para nações que nunca foram alcançadas? Nós temos pessoas na nossa terra que nunca foram alcançadas aqui. Ah, mas para entrar lá tem que ser difícil. Aqui também está difícil. Você pensa que o Brasil está bom? Não está bom não. Não faça festa. Não é tempo de festa. Uma mulher quando está para ganhar a luz, que ela está indo para a maternidade, ela não passa no shopping para comprar o enxoval, porque ela tem um senso de urgência, porque ela vai parir. A igreja precisa voltar para o senso de urgência, voltar para o altar. Tem alguém comigo aqui entendendo isso? Quem tem que mudar o mundo, quem tem que mudar o Brasil é a igreja. O seu comportamento, irmãos, vou te falar uma coisa muito séria. Às vezes tem mais bandido na igreja do que no congresso, que tem o Espírito de Deus e faz coisas erradas. O juízo de Deus não é para o ímpio. O juízo de Deus primeiro vai começar na casa. Abra comigo Apocalipse capítulo 11. Deixa eu te mostrar isso para a gente ir embora e você orar comigo. Toma o teu lugar aqui, Senhor. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Olha o que diz Apocalipse 11. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Olha o que diz o verso 2: mas deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Não vou ser escatológico, mas sabe o que é que ele manda medir primeiro? Ele disse: pega essa cana e mede primeiro o templo, mede o altar e mede os que adoram no altar. Não mede lá fora, ele está dizendo. Lá fora foi dado para os gentios. Mas por que a gente acha que aqui nós estamos tudo abençoado e lá fora o mundo está perdido? Não, cara, nós estamos perdidos aqui dentro, porque não temos uma mentalidade de filho, temos uma mentalidade religiosa. Não temos nada de diferente de um budista, de um espírita, de um muçulmano. Ah, mas Jesus, temos Jesus. Acha mesmo que tem Jesus? A pergunta é: Jesus tem você? Jesus tem você por inteiro, por completo? Ou nós vamos no culto domingo para receber uma mensagem, como se a gente fosse um fisioterapeuta para fazer uma massagem para melhorar a nossa coluna? Não, cara, não é isso que Deus quer. Quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos para descobrir quem somos, não o que precisamos. Quando nós vamos buscar o Senhor, nós vamos descobrir quem somos. É isso que Deus fez naquele dia. Ele disse: eu vou circuncidar vocês, para vocês saberem quem vocês são, porque o que vocês terão, vocês já estão dentro. Eu vou circuncidar vocês, para vocês saberem quem vocês são, porque ter, você já tem. Eu já estou com vocês há 40 anos, dando comida, dando roupa, dando glória, dando a minha presença. E agora dei a terra também.
Então, vocês não têm mais, tem que ter noção do que tem que ter noção do quem são. É isso que é cristianismo, querido. Isso é evangelho. É para esse evangelho que Jesus morreu. Amém? Não. Então eu vou falar uma coisa para você que parece assustadora. Pastor, então por que você trabalha para Deus? Eu trabalho, irmão. Eu não faço porque o serviço é importante. Eu faço porque fazendo eu estou alimentando a relação. Porque se nós entendêssemos o que precisaríamos entender, talvez nós não precisaríamos trabalhar tanto. Amém? A lei não aperfeiçoa, ela mantém enquanto não há uma relação, uma revelação do relacionamento. Nós vamos propondo éticas de inclusão para as pessoas. Ou seja, o que é que eu preciso fazer para fazer parte da igreja? Nada. Às vezes a gente convida os pastores, vem aqui para caminhar conosco, vamos estar juntos. Tá, o que é que eu preciso fazer? Nós temos ética de inclusão. Eu preciso fazer para estar no grupo, eu não preciso fazer, eu preciso ser. Eu preciso entender quem eu sou. Não procure uma pessoa confiável para se relacionar com ela. A gente só procura. Como assim, pastor? O senhor está dizendo para mim que eu não tenho que procurar uma pessoa confiável para me relacionar? É. Procure viver uma relação em Deus até os dois se tornarem confiáveis. Aí eu te peguei, né? Porque eu me peguei também. Ou seja, eu confio nas pessoas, mas eu confio mais no relacionamento. Se confio nos relacionamentos, eu posso até me relacionar com quem não é confiável. Por quê? Porque o relacionamento pode tornar duas pessoas que não são confiáveis em amigos. Quando Deus, o que você acha que é cordão de 3 dobras? Ele não se quebra, porque quando Deus faz parte de um relacionamento, então quando eu vou me relacionar com alguém, eu não procuro saber quem ele é. Eu não me interessa a vida dele, se ele foi um pecador, se ele foi o que ele foi, porque eu acredito no relacionamento que Deus promove. Eu acredito no relacionamento que Deus promove comigo e com você, até eu me tornar confiável a você e você se tornar confiável a mim. Amém, irmãos? Mas a nossa mentalidade não é assim, porque a minha mentalidade é de escravo, é de serviço. Eu só me relaciono com quem me faz bem, com quem supre as minhas expectativas. Não olha sério para mim assim, por favor. Hoje eu falei no seu espírito, eu espero. Se eu fosse você, essa mensagem vai ficar na internet até domingo. Se você ouvia de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Irmão, esse povo, ele sabia tudo de Deus, mas não conhecia. Não sabia que Deus era Pai. Toda a revelação de Cristo era para mostrar Deus como Pai. Cristianismo é mostrar Deus como Pai, não como Deus. Cristianismo não é para mostrar uma religião, é para mostrar Deus como Pai. É baseado no compromisso e não em regras, em palavras empenhadas e não em méritos. Por isso somente os filhos podem colocar em borde o que ainda resta. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não priorize o serviço, mas o relacionamento. Se eu priorizar o serviço sem entender a natureza, eu vou ter conflito e não harmonia no serviço. Porque eu tenho que partir da relação para o serviço, não do serviço para a relação. Amém? Eu não tenho que trabalhar com você para amar você. Eu tenho que amar você. Eu tenho que partir da relação para o serviço, não do serviço para a relação. Amém? Porque daí eu penso assim, porque se eu penso só no serviço, e esta pessoa que está comigo no serviço não está dando resultados, eu penso que ela está atrapalhando o meu desempenho vocacional, e aí eu vou querer tirar ela do meu caminho.
Aí eu pergunto: quem está trabalhando quem? Então, antes de ver se a pessoa está atrapalhando o meu serviço, eu devo perguntar se não é que não é o meu serviço que está atrapalhando essa pessoa. Porque será que tem que ter um serviço no meio para mim conseguir me relacionar com ela? Porque se tem que ter um serviço no meio para mim conseguir me relacionar com ela, minha mente não é de filho, é de servo. Aleluia. Pegou isso? Eu quero orar com você. Chega. Eu quero orar com você. Você que está aqui nessa noite e você ainda vem à igreja. Quanto tempo você vem à igreja? Mas você não tem uma mentalidade de filho. Você é um evangélico, um católico, um espírita. Ok. Você se relaciona com a religião muito bem, mas não com Deus. Não com o Abba, não com o Pai. E hoje eu quero convidar você para se relacionar com Deus. A partir de hoje, entregar a sua vida para os cuidados do Senhor. E deixar Deus falar na sua vida, deixar Deus falar no seu coração. Então, querido, saia do seu lugar se você deseja entregar seus caminhos ao Senhor. E a partir de hoje, entrar num lugar de relacionamento, deixar Ele circuncidar seu coração. Não tem a ver, querido, não tem a ver com religião. Isso tem a ver com vida cristã. Que o trabalho de Jesus na cruz foi me apresentar um Pai, não um Deus. Amém? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Me deixa orar com você. Eu quero muito orar com você. Você precisa ter uma mentalidade de filho. Você não pode viver nesse ambiente sem uma cabeça de filho. Deus abençoe sua vida, querida. O Senhor vai te dar uma mentalidade de filho. Tem mais alguém aqui nessa noite que gostaria de buscar isso, esse entendimento? Hoje eu não falei na sua alma, eu falei no seu espírito. Deus abençoe. Vem aqui na frente, traz ele daqui no meio para mim. Vem cá, querida, vem cá. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, querida, vem. Vem cá. Que bom que você está aqui. Deus abençoe. Tem mais alguém aqui que gostaria de fazer isso? Isso não tem a ver com a religião. Isso tem a ver com o entendimento de quem Deus é para você. Nessa noite Ele está dizendo: essa terra é sua, esse lugar é seu. Senão você vai ter só serviço. Sou como um vaso de barro. Deus te abençoe, querido. Pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença, na tua presença é o meu maior. Deus abençoe sua vida, querido. Amém. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, Deus te abençoe, querido. É o meu maior valor. Atrai o meu coração.
atrai o meu coração, atrai o meu coração. Sim, eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Te clamamos aqui neste lugar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Amém. Estenda sua mão para cá, querido. Abençoe esses irmãos. Senhor, nós recebemos eles no corpo de Cristo. Recebemos eles, Senhor, no corpo de Yeshua. Pedimos que o Senhor toque-os com fogo. Pedimos que o Senhor os abençoe com graça, com sabedoria, Senhor. Que eles vivem os melhores anos das suas vidas daqui por diante, Senhor. Declaro sobre eles isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Esses irmãos de azul querem dar um presente para você ali naquela sala. 2 minutos, você já volta, amém? 2 minutos, 2 minutos. E escuta uma coisa só, eu até anotei aqui, esqueci de falar. Na relação do serviço, você sabia que até o diabo trabalha? Mas na relação sadia, o diabo não suporta estar. Quando Jesus chamou os 12, ele já sabia que o diabo estaria ali no meio. Sabia disso? Porque na relação do serviço, o diabo também sempre está no meio. E foi Deus que escolheu, para que você saiba que na relação serviço funciona até com o diabo no meio. Amém? Agora, o que ele disse para Paulo? Ele disse assim, ó, para que você tenha certeza que isso vai funcionar, que isso vai dar resultado, eu vou enviar um enviado de Satanás para tratar a sua natureza. Foi isso que Deus falou, está falando com Paulo. Paulo diz, foi me enviado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ali está falando de pessoa. Ele está dizendo o seguinte, Paulo, para que você saiba, Paulo, que isso vai funcionar, eu vou enviar um enviado de Satanás para tratar a sua natureza. Porque eu não quero só que você trabalhe, eu quero tratar a sua natureza. Irmão, não fomos chamados para o serviço. O serviço é para nutrir nosso relacionamento com Deus. Trabalhar tem que ser gostoso. Amanhã você vai trabalhar, tem que ser bom. Amém? E certamente você vai lidar com demônios, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com dificuldades. Amém? Certamente você vai dar. E na relação de serviço, irmão,
Eu vou falar, pode chocar você, mas eu vou falar. Na relação de serviço, o diabo é rotativo. Você nunca sabe quem realmente ele é. Às vezes pode ser até você mesmo. Na relação serviço. Porque na relação serviço, no meio dos 12, ele usou Pedro, usou João, quando disse que acha que eu mando fogo ali e destrua Samaria. Ele usou Tiago, ele usou Tomé. O negócio é que ele é rotativo. Você não pode deixar a batata parar na sua mão. Judas deixou a batata parar na mão dele, pronto, perdeu. Na relação serviço, irmãos, o espinho na carne, o mensageiro, ele está sempre no meio. Por isso que a nossa relação como igreja não pode ser só de serviço, tem que ser de comunhão, de amizade. Amém? Você não pode se gostar só porque trabalha junto no ministério, porque serve junto no diaconal, no presbitério, no pastoral, serve junto. Então tem que suportar esse irmão. Não. Nossa relação não pode ser só de serviço. Nós somos filhos, Deus está nos circuncidando para tomar o que é nosso. Sai desse lugar, vem aqui, me deixa terminar isso. Falando assim, parece que Deus não gosta do trabalho, né? Mas claro que Deus gosta. Mas é o relacionamento que sustenta o serviço. Por isso que quando não tem relacionamento, você perde a vontade de fazer, a vontade de trabalhar. Glória a Deus. Me deixa orar com você. Pai, em nome de Jesus, nos reposiciona nesse chamado, Senhor. Nos reposiciona na igreja, na eclésia. Nos reposiciona como filhos amados. Nos reposiciona, Senhor Deus. Nos capacita, Senhor, para viver uma vida relacional, não só de serviço, Senhor. Nos capacita para viver relações sadias. Nos circuncida coletivamente, Senhor. Nos torna filhos. Nos circuncida coletivamente para assumir, para ter autoridade sobre aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E que Teu nome seja glorificado em nosso meio. Amanhã, Senhor, é um dia de trabalho, que os meus irmãos vão trabalhar, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, cheios da Tua santidade. Oramos pelos irmãos que estão assistindo pela internet, que estão em outras nações, em outras cidades, em outros estados. Declaramos sobre eles também, Senhor, todos aqueles que ficaram conosco nesse tempo, aqueles que vão assistir essa mensagem, que eles sejam tocados pela Tua glória, pelo Teu poder, pelo Teu amor, Pai, e
que teu nome seja glorificado. Guarda-nos em saúde, guarda-nos em perseverança, guarda-nos em atitudes corretas, em intenções batizadas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.